Professor Dionísio da Silva. Bom dia para você, professor. Bom dia, querida Ágata, nossa adolescente queridíssima. Bom dia, Dônula. Bom dia, ouvintes da Band News. Aqui lhes fala o professor Dionísio da Silva, monge em seu tugúrio. Professor, tinha uma dúvida em relação aos nossos ouvintes. O Carlos Nogueira falou assim: hoje o professor fez aniversário de coluna. Professor, é hoje, não é hoje? Os ouvintes, como eu também algumas vezes, esqueço de consultar que o programa foi sempre às quintas-feiras. Então, dia 15 de dezembro, que é hoje, em 2011 foi a nossa terceira coluna. Boixá e eu e o Rodolfo Schneider, que aliás eu esperava encontrar aqui, ele precisou sair, é um querido também. Criamos esse programa em novembro de 2011. Ele foi ao ar dia 1º de dezembro de 2011. Então, dia 15 foi a terceira coluna. Eu me lembro que mês de aniversário. Mês tá bom, né, professor? Tá ótimo! Mês de aniversário. Importante a gente comemorar, né, professor? Essa coluna é belíssima no ar. Nunca será o fim de uma época, porque a gente não vai dar fim a essa coluna, professor. Ágata, você tocou no ponto-chave. Este fim de uma época, que também é traduzido por reviravolta, mudança, foi escolhida a palavra do ano na Alemanha, e como sempre os alemães são precisos, juntaram duas palavras, Zeitenwende, para dizer que é fim de uma época, que é reviravolta, assim como foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, que acabou com a Idade Média e trouxe a Idade... que acabou com a Idade Média e trouxe a Idade Moderna, não é? Como foram outros marcos históricos. Então, eu acho que ela vai ser melhor ao final, aguardemos a votação da palavra do ano de outros dicionários, mas ela vai ser melhor do que as que estão aí no pedaço, que é assim, cyberataque... Abuso, democracia... não são as palavras do ano. Eu acho que realmente o ano de 2022 é uma Zeitenwende, que é fácil de pronunciar, viu, Agatha? Mas o corretor fez eu errar 3 vezes. O corretor fez eu errar 3 vezes para você. Professor, tu também usa a desculpa do corretor? Eu uso às vezes, hein? Eu falo, foi o corretor. E não foi, fui eu errando, professor. Mas, querida, é o seguinte, como eu estou com corretor português e escrevi em alemão, dessa vez eu o perdoei. Confundi o português, o corretor. Professor, mas olha só, sabe o que eu achei estranho? Porque eu falo fim de uma era. Eu nunca falei, eu acho, fim de uma época. Porque são sinônimos, e realmente... São sinônimos, Ágata, e realmente época e era são sinônimos, e... o alemão usou nessa expressão para os nossos ouvintes que têm algum conhecimento da língua alemã ou são descendentes de alemães, eles usaram a palavra Epoche, que é época e pode ser era. E para nós, até tinha uma revista, né, onde eu escrevi vários anos, a chamada Revista Época, que era semanal. São sinônimos. Boixá adorava essa revista. A gente fazia resumo toda semana e lia os resumos aqui toda segunda-feira, sabia? A gente fazia resumos das revistas, pegava as 4 revistas principais, era Veja, Carta Capital, Época, e tinha mais uma que eu não me lembro. Isso chegava a ser um costume de vocês, então? Era um costume. Professor, o tempora o mores, professor. Costume, professor. Isto é. Ô, Dônula, você sabe que o Boixá sempre evoca boas lembranças, né? Antes de a gente levar aos costumes, que era uma delegacia de polícia chamada Aos Costumes, e o Dônula está fazendo uma ironia, realmente existiu a delegacia de costumes, né? E ainda existe, mas não se chama mais assim. Ele trazia o resumo da época, Ágata, e ele não sabia que o Dionísio da Silva, que escrevia na última página, era eu, tanto que quando eu dei a primeira entrevista para ele, aqui na Band News, ele falou, mas você é o Dionísio da revista, do Jornal do Brasil? Nós escrevíamos juntos no Jornal do Brasil, ele fazia uma coluna social, chique, né, professor? Dionísio da revista. Mas não nos conhecemos, só nos conhecemos na Band.
Aliás, nos conhecemos no velório do Câmara, porque, porque nós não nos conhecíamos antes. Bom, eu vou responder ao dono, senão eu vou levar um puxão de orelhas. Tem que responder, porque fora do ar a gente estava em dúvida da pronúncia e dessa expressão, né, professor? Essa expressão antigamente era muito conhecida no ginásio porque havia o ensino do latim. Eu acho que os mais velhos vão lembrar, os mais jovens não. Mas começava assim: ó tempora, ó mores, cousque tandem catilina, butere paciência nostra. Quer dizer, é uma fala do Cícero. Olha o nível, tá vendo? Outro patamar isso nosso professor. Não, ele fala, né, fluente. Eu tô chocada, professor, tô muito chocada. Tá chocada? Eu sou professor de latim. Mestre, mas achei que... Eu nunca vou conseguir, professor, porque você sabe que é muito difícil. Se você tivesse sido seminarista 8 anos ou noviça, você conseguia facilmente. Mas você tem outras qualidades que nós não temos. Vocês têm outras qualidades. Olha, o ó tempora, ó mores quer dizer ó tempos, ó costumes. Agora, qual é o propósito da coluna? Em vez de a gente dar apenas a regra da norma culta, como tantas emissoras fazem, este programa tem uma singularidade, não é? Ele diz por que a palavra entrou na língua portuguesa. Então vamos aos dois motivos. Esse fim de uma época, porque a palavra do ano não se sabe se este Zeitwende vai entrar para o português. Como expressão, palavra do ano já entrou. Agora, este catilinária e essa expressão ó tempora, ó mores, que é invocado em tantos processos judiciais, em defesas e acusações e tal, é o seguinte: no Senado romano, o senador Cícero, com o Catilina, que era outro senador presente, ele dizia: mas que tempos, que costumes que nós estamos vivendo, até quando, Catilina, você vai abusar da nossa paciência? E o Senado romano, contrariando todas as leis vigentes, eles não tinham essa autorização, ele decretou a morte do Catilina e de vários seguidores. Os seguidores foram executados e o Catilina fugiu e foi morto em combate. O Cícero, anos depois, deu toda aquela reviravolta, o César foi assassinado e tal, e o Cícero também morreu assassinado. Então, os dois senadores que brigavam morreram assassinados. E essas expressões ficaram no português. Lindíssimo, tá vendo? Que aula, professor Dionísio da Silva. Professor, para a gente encerrar, ficou uma dúvida que o Rodolfo Schneider, ele não tá, mas ele deixa dever de casa para gente. Estávamos falando dos pinguins, que foram colocados de volta para irem a caminho do seu habitat natural. E aí o Donald falou que ele já foi Eu fui à Antártida. Ou Antártica. Ou continente antártico. E aí surgiu uma dúvida se é erro ou é padronização. Se ambas as formas são válidas, querido professor, ou se é erro falar como eu falei, Antártida. Donald, o que acontece é o seguinte: eu não sou mineiro, né? Sou catarinense, de conversa clara. A palavra só pode ser Antártica porque ela veio do grego, onde é Árticos, que quer dizer urso, não é, por causa da constelação da Ursa Maior, que dá nome ao Ártico, e o Antártico, que é o contrário, que está no sul, então é Antártica. Mas por que se explica que não é erro, é o povo que faz a língua? O povo está consagrando, por influência da Atlântida, não é? O termo Atlântica e Atlântida estão ficando sinônimos. Eu não sei qual vai prevalecer, se vai continuar a hegemonia de Antártica ou se vai haver uma mistura com Antártica e Atlântida, que é outra palavra, não é? Não sabemos o que vai acontecer, mas o povo anda fazendo essa confusão na fala. Por enquanto é confusão, porque a norma culta deixa bem claro, Ártico, Antártico, então Antártica. Já dizia o nosso amigo na emissora vizinha, a regra é clara.
É Antártica. Esse é um erro do César Arnaldo, porque a regra nunca é clara. Se a regra fosse clara, não haveria... Não paravam dúvidas. Claro, professor. Ai, Isso, então, professor. está claro, pelo menos isto, que os pinguins farão uma belíssima viagem de volta à Antártica. Ah, isso. Ô, Professor. Dona, Sim, professor. Desculpe, Agatha. Depois eu quero só dizer mais uma coisinha. Claro, mas professor. imagina, ladies first. Não, professor, ia te só reforçar que é Antártica. Mas aí, para os nossos ouvintes não confundirem mais, porque Com muita Atlântida. gente confunde. Foi o que você falou, a língua é viva, né, professor? A língua é viva, não confundir Antártica com Atlântida, que é outra coisa, não é? Não confundir os cos com as calças. É o cos, mas a turma diz outra palavra, não é? Professor, que não pode no horário. Olha, eu queria dizer que, além de a gente ter um belíssimo encontro, como todos, quinzenalmente aos sábados lá no Leme, com o embaixador Jerônimo Moscardo, que leva sempre um bom conferencista, às 11 horas, na Praia do Leme, sábado de manhã. O ano que vem, eu vou fazer uns encontros periódicos na Cátedra de Cultura da USP. Eu tenho o orgulho, o privilégio de integrar a Cátedra de Cultura da PUC, aqui no Rio, e nós vamos fazer uns encontros periódicos coordenados pelo padre Edvino, para a gente tratar da arte de narrar. Para concluir, Agatha e Dônula, eu fiquei muito assim aborrecido com o português dos narradores esportivos na Copa, com erros primários. O cara dizia assim: se Marrocos se manter... isso é se mantiver, não é? Tem que conjugar o verbo. Vários erros, assim, horríveis, né? E você sabe que o rádio, ele educa muito, não é? Ele influencia muito. E os jornalistas têm uma responsabilidade. Por isso que eu achei muito louvável o Rodolfo Schneider, a Agatha, o Dônula, agora com humildade, perguntar para quem sabe. Essa é a minha profissão, né? Afinal, se eu tivesse a dúvida em outra área, eu perguntava para quem sabe da outra área, não é? Olha, como é que é isso? A gente tem que aprender a perguntar, não é? É isso, professor. Muito bom, professor, tem que muito perguntar obrigado. sempre para saber. Humildemente, eu lhe agradeço pela correção feita. Jamais falarei Antártida. Vamos respeitar a norma culta. Sabe o que é melhor? A gente vai passar adiante. Porque quando alguém falar Antártida, a gente vai falar, desculpa, não é, você está confundindo com Atlântida, é a Antártica, é o C no C, o D no D. Não vamos misturar Se tudo. alguém perguntar, quem ensinou? Foi o nosso professor. Professor, um beijo para você. Até Beijo, quinta-feira que professor, vem. obrigadão. Um beijo para vocês e até de repente eu vou levar uma maçã. Aliás, eu vou levar isso aqui, ó, de presente. Você tem aí, Agatha? Eu tenho, professor. Eu tenho 2, inclusive. E não dou então para deu ninguém. pro Vinícius, né? Ah. Quem tem 2, deu um a seu irmão. Não, meu irmão se chama Vinícius também. Tá vendo? Mas, professor, eu não gostei desse negócio de dividir os meus. Eu gosto de ter 2. Traz um Eu vou pra mandar ele. um pra ele. Isso. Cada um com Obrigado, suas professor. coisas. Mentira.